Olá, bem-vindos à segunda parte da revisão sobre as obras literárias da FUVEST. Então, a gente retoma com o Romanceiro da Inconfidência, a obra da Cecília Meirelles. O evento histórico resgatado pelo romanceiro é Inconfidência Mineira, um movimento separatista cujo epicentro foi a cidade de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto. A independência dos Estados Unidos, ela inspirou os Inconfidentes. Centro da intensa produção aurífera setecentista, a província de Minas Gerais, ela amargava uma dura tributação da coroa portuguesa, que exigia o pagamento anual de 100 arrobas de ouro. Sem conseguir arcar com um pesado compromisso tributário, os mineiros eles foram ameaçados com a decretação da derrama, que foi um rateio compulsório entre os moradores da província que deveriam recorrer aos seus próprios bens para alcançar o valor estipulado pela coroa. Ricos proprietários de lavras mineradoras, clérigos, militares e magistrados, eles passaram, então, a se reunir secretamente para planejar um levante separatista. O levante ele foi marcado para o dia da derrama, quando a indignação popular ela daria força à revolta. A obra da Cecília, ela trabalha frequentemente com temas universalizantes, como a transitoriedade da vida, a espiritualidade e o amor. Seus textos, eles explicitam forte conteúdo místico, com pendor para o culto do mistério, o que deixa entrever um resgate neossimbolista da vagueza e da musicalidade. A Cecília Meirelles, ela opta, em pleno século XX, por resgatar antigas formas poéticas e medievais, que são os romances. A Cecília explora o romance com o sentido de composição poética, tipicamente ibérica, de origem popular e feição narrativa, que gira em torno de um episódio melancólico, histórico, fantástico ou sobrenatural. As compilações de manuscritos com romances medievais, elas foram chamadas de romanceiros. Então, assim, de uma forma bem simples, né, bem simplista, o que é o romance? O romance é um poema longo com caráter narrativo, tá? De forma bem simples, é isso daí. E segundo os seus modelos medievais, a Cecília ela explora no romanceiro, principalmente, mas não só, as redondilhas maiores, que elas apresentam, né, 7 sílabas poéticas. A identidade lírica, ela manifesta-se na presença de uma voz em primeira pessoa que interroga personagens e elementos da paisagem, que indigna-se contra injustiças e exalta virtudes. Trata-se do narrador principal. Na maioria dos romances da obra, esse narrador ele vai ficar em uma posição de discrição, cedendo a voz narrativa a personagens ou não fazendo uso da primeira pessoa. Esse narrador principal, ele alinha os diversos romances e dá coesão lírica ao conjunto, pois a sua forma de expressão é carregada de emoções. A Cecília Meirelles, ela evitou adotar um ponto de vista único a respeito dos acontecimentos antigos e se instaura, assim, a chamada polifonia, ou seja, a encenação de diversas vozes presentes no embate social. Agora a gente vai falar sobre os personagens da Inconfidência, a começar pelo Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Então, a morte por enforcamento, ela recai apenas no Tiradentes, que era o mais modesto de todos os inconfidentes. Diferentemente dos outros envolvidos, o alferes, ele assume corajosamente a responsabilidade pelo movimento, sem delatar nenhum de seus companheiros. O herói, ele é inclusive associado à figura de Jesus Cristo.
É o Joaquim Silvério dos Reis. Ele é um pusilânime, ou seja, um covarde, por ter denunciado os planos dos Inconfidentes. E se o Tiradentes é comparável a Jesus Cristo, o Joaquim Silvério, ele é comparável a Judas. A Dona Maria I foi a rainha louca, né? Ela que foi a monarca que autorizou todas as sentenças que castigaram os Inconfidentes. O Tomás Antônio Gonzaga, também conhecido como Dirceu, é um poeta árcade. Ele vai ser exilado em Moçambique. E a sua amada, ela era a Maria Doroteia, também conhecida, né, também referida nos poemas como Marília. O Alvarenga Peixoto é outro poeta árcade. O seu exílio foi em Angola e sua amada era Bárbara Eliodora, que é referida nos poemas como a Estrela do Norte. O Cláudio Manuel da Costa, ele é um poeta árcade cujo cadáver foi encontrado numa cela da Casa dos Contos. Então levanta-se a hipótese, né, ou as hipóteses de que poderia ter sido um suicídio, de que poderia ter sido um assassinato ou uma fuga. Outros personagens super importantes. A Chica da Silva, ela viveu no Tejuco, que é a atual Diamantina, uma região produtora de diamantes, e foi amante do rico e poderoso contratador João Fernandes. Tornou-se lendária a submissão do João Fernandes aos seus caprichos. Então, todo o poder da Chica que manda se manifesta na arrogância, por exemplo, com que ela tratava os portugueses. O Chico Rei é uma figura lendária que teria sido rei de uma nação no Congo quando ele foi escravizado e trazido para o Brasil com a sua tribo. Aqui, ele conseguiu juntar ouro suficiente para alforriar a sua família e seus antigos súditos. E por isso, nas festas negras de Vila Rica, ele era louvado como um verdadeiro rei, tá? Então aqui a gente tem uma imagem da Chica da Silva, uma imagem do Chico Rei. O poder das palavras. Então, para Cecília, as palavras elas são capazes de criar realidades concretas, como o caso da forca e como os próprios condenados, tá? Pela Inconfidência Mineira, também chamada de Conjuração Mineira. E para o Guimarães Rosa, um outro autor da terceira geração modernista, dizer é evocar, tá? Então, os dois artistas, eles se assemelham nesse sentido. Falando em Guimarães Rosa, ele assemelha-se ao Miguelin, que é o contador de histórias que protagoniza o campo geral. Ele apresenta como característica o chamado regionalismo universalista, tá? Então, por que é regionalista? É regionalista porque os tipos humanos e a paisagem, ela é típica do sertão mineiro. Só que é universalista porque os ensinamentos que a gente tira das obras do Guimarães Rosa, eles são ensinamentos universais, que uma pessoa em qualquer lugar do mundo, ela consegue aprender, tá bom? Aqui eu coloquei algumas relações, né? Então, os temas centrais do Quincas Borba, que é o amor, a loucura, a ambição, apontam para um elemento central da obra machadiana, que é o seu caráter universalizante, que promove a todo tempo reflexões não só sobre o Rio de Janeiro do século XIX, mas também sobre toda a humanidade, tá bom? Então, nesse sentido, né, eles podem ser, sim, comparados. Já em relação à angústia, a obra de Graciliano Ramos, tanto o Graciliano quanto o Guimarães Rosa, eles escreveram sobre o sertão e são associados ao tema do sertanejo. Acontece que o Graciliano ele fala do Nordeste, enquanto o Rosa ele aborda o universo do sertão de Minas. Nesse aspecto, existe também uma diferença de linguagem. Enquanto a linguagem do Graciliano Ramos é árida e precisa, tá? Então ele só escreve
o extremamente necessário. A literatura de Rosa, ela transborda lirismo e poesia. Ele possui uma prosa poética que traz neologismos e muita sonoridade. Lembra que musicalidade também é uma característica da Cecília Meirelles, tá bom? Não coloquei aqui, mas também é uma característica da Cecília Meirelles. Campo Geral é uma novela de formação, ou seja, aborda a constituição da personalidade do personagem central. E um dos momentos mais marcantes do abandono da vida infantil ocorreu quando o pai, em estado de ira, libertou os pássaros que Miguelin criava, destruindo as gaiolas. A reação do menino, ela foi inusitada. Ele apanhou seus brinquedos e passou a quebrá-los, em uma clara simbologia ao abandono da infância. Então, por isso que é uma novela de formação. Campo Geral possui um narrador onisciente em terceira pessoa, a princípio localizado exteriormente à narrativa, só que não são poucos os momentos em que esse narrador ele adota a perspectiva do protagonista Miguelin, tá? Lembrando só que Quincas Borba também é narrado em terceira pessoa, também possui foco narrativo em terceira pessoa. Bom, o menino Miguelin, ele tem 8 anos de idade e ele vivia com a sua família em um lugar chamado Mutum, que fica no interior de Minas Gerais. Certa vez, os tropeiros, eles tinham passado pelo Mutum e Bero, que é o seu pai, para agradá-los, né, para agradar esses tropeiros, ele os presenteou com a cachorrinha Cuca Pingo de Ouro, por quem Miguelin tinha um grande afeto. Então, a cachorrinha ela se tornaria uma personagem constante das suas lembranças, das lembranças do menino Miguelin. No entanto, a experiência mais traumática vivida por Miguelin em Campo Geral é a perda do irmão Dito, ou Expedito. No momento em que cortou o pé, o Dito perseguia um mico-estrela que pertencia a Luiz Altino. O menino ele adoece de um mal cujos sintomas se aproximam daqueles associados ao tétano, tá? Então, Dito morre de tétano. Já o pai Bero, ele assassina Luiz Altino e ele foge para o mato. Depois ele se suicida. Então, assim como o narrador protagonista de Angústia, que é o Luiz da Silva, né, lembra, foi ele que assassinou o Julião Tavares, né, no caso do Luiz da Silva. O pai do Miguelin, o Bero, ele também mata o Luiz Altino por ciúmes. Então, uma relação possível entre Bero e o protagonista, né, o narrador protagonista de Angústia. Um dia, o Miguelin, ele soube que o pai, ele estava batendo na esposa porque não queria que ela conversasse mais com o tio Terê. O Bero, ele saiu para sufocar sua raiva, e quando o tio Terê, ele retornou, vindo de uma caçada, a vovó Isidra, ela chama o tio Terê de Caim, que é uma personagem bíblica que traiu e assassinou o próprio irmão. Ordenando-lhe, né? Então a avó Isidra, ela ordena para o tio Terê que ele fosse embora imediatamente. O tio, ele partiu em meio a uma tempestade que se anunciava. Mais tarde, o Bero, ele encarregou o filho, Miguelin, de levar-lhe comida na roça todos os dias. Então foi com alegria que no dia seguinte o Miguelin se dirigiu ao roçado onde o pai estava trabalhando. E no retorno à casa, ele é surpreendido pelo tio Terê, que colocou um bilhete em suas mãos, pedindo-lhe, né, pedindo para o Miguelin que entregasse esse bilhete para sua mãe, Nhanina. Acrescentou que estaria ali no próximo dia para apanhar a resposta. Então, o tio Terê ia estar no outro dia. Miguelin, ele escondeu o bilhete e saiu correndo. Só que ele não conseguia reunir forças para entregá-lo à mãe, porque ele pressentia que esse gesto ele seria errado. Quando Miguelin, ele finalmente reencontrou o tio na mata, ele começou a chorar e lhe devolveu o papel.
O tio Terê, ele compreendeu seu gesto, acalmou o sobrinho e partiu. Em outro episódio, o Miguelin, acreditando que morreria de tuberculose, ele resolve fazer um acordo com Deus. Se ele sobrevivesse aos 10 dias seguintes, estaria curado. Bom, lembrando que o diálogo com o divino, ele também ocorre em A Relíquia, que é um romance no qual o protagonista, Teodorico Raposo, ele entra em contato mais de uma vez com o vívido Jesus Cristo, tá? Então, outra relação possível. Os ritos africanos de Mantina, eles não são tolerados pelo catolicismo da vovó Isidra. A avó Isidra, ela é comparável, portanto, a Maria do Patrocínio das Neves, a titi de A Relíquia, uma senhora também muito religiosa, muito intolerante e muito hipócrita, tá bom? Então, essa relação entre as obras A Relíquia e Campo Geral. Um dia, o Miguelin, ele estava encostado junto à cerca quando apareceu um visitante. Era o doutor José Lourenço. O menino, apertando os olhos para enxergar melhor, ele tinha a impressão de que o homem estava sorrindo para ele. O doutor pediu para ser levado até a casa do Miguelin. E o visitante, ele declara que o Miguelin, ele tinha problemas de visão e lhe oferece os seus próprios óculos. O Miguelin, ele ficou pasmo, né? Porque agora ele enxergava tudo. Antes de partir, o doutor teve uma conversa com Yanina, né, a mãe de Miguelin. E mais tarde, ela anunciou que ele, o doutor José Lourenço, ele tinha pedido para levar Miguelin consigo. Uma das manifestações do rito de passagem em Campo Geral é simbolizada pela transição de Miguelin da miopia para os vidros altos da manhã, tá? Que é a imagem que se refere às lentes dos óculos que ele experimenta. Ao longo da narrativa, muitas são as pistas desse distúrbio de visão. E, de fato, o Miguelin, ele vivia escorregando, vivia tropeçando. A miopia, ela se associa ao olhar poético, que vê o mundo de uma perspectiva pouco usual, e descobre nele virtualidades invisíveis a olhos perfeitos. O reconhecimento da miopia, ele permite a Miguelin a ampliação do seu olhar sobre o mundo. Então, não é um mero abandono da perspectiva poética, mas sim o seu refinamento. Então, a Dona Maria do Patrocínio das Neves, que é uma personagem de A Relíquia, ela também utiliza óculos, tá? Só para fazer uma relação entre as obras. Só que, no caso, são óculos escuros. Eles encerram uma simbologia variada. Representam sua recusa em ver os pecados do mundo, ou sua disposição de se mostrar cega a eles. Ou ainda, a escuridão de sua alma, que é pouco propensa à piedade e ao amor ao próximo. Então, enquanto o óculos do Dr. José Lourenço, que ele empresta a Miguelin, ele serve para o menino ver o mundo como ele é, os óculos escuros da Dona Maria do Patrocínio, a titi de A Relíquia, servem para turvar esse mundo, tá? Então, ela fica cega aos pecados mundanos, tá bom? Sobre Mayombe, obra do Pepe Tela, o romance ele tematiza o contexto da guerra colonial de Angola. Assim como o Brasil, Angola tem um processo de colonização portuguesa. Porém, o processo de libertação angolano ele ocorreu apenas no século XX. Durante a Guerra de Independência angolana, um grupo de guerrilheiros se abriga na floresta de Mayombe. E nela, eles preparam ações contra os Tugas, que são os portugueses colonialistas. Um dos movimentos de libertação era o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, que foi uma organização de esquerda apoiado pela União Soviética e por Cuba. A floresta do Mayombe, uma das maiores florestas tropicais do mundo,
ela atua sobre os personagens, ela adere ou repudia ideologias, apresenta-se como uma deusa impassível ou como uma mãe carinhosa. Mais do que um mero ambiente, o Mayombe atua como um personagem que completa a ação. Por serem menos numerosos que as forças metropolitanas, né, com as forças do Salazar, os angolanos revoltosos, eles se utilizam do conhecimento do terreno e do apoio popular a seu favor, de modo que inicia um movimento primordialmente de guerrilha, que é formado por grupos pequenos de soldados que se valiam de ataques específicos a pontos importantes na estrutura organizada dos inimigos. O posicionamento da obra, antes de ser uma simples propaganda para a proposta revolucionária, toca em temas delicados e, naquele contexto, não resolvidos, como o tribalismo, o dogmatismo e o sectarismo, né? Sectarismo quer dizer intolerância, a hipocrisia, o individualismo, o lugar social da mulher e a corrupção. Lutamos, ele era um cabinda, e os outros guerrilheiros, eles desconfiam dele por esse motivo. Já Moatianva, ele era um destribalizado. O Mundo Novo, ele é um intelectual dogmático que acredita no processo revolucionário tal como descrevem os livros. A obra concebe um narrador em terceira pessoa, com traços de onisciência e que vai atuar em todo o texto. Entretanto, a obra é submetida a um jogo inovador no tocante ao trabalho do foco narrativo. A gente tem a fragmentação do lugar de narrador, que é uma atribuição também conferida a uma vasta gama de personagens, que sem intermédio de nenhuma entidade textual, apresenta as próprias concepções sobre aquilo que o cerca. Essa variedade de vozes no discurso, ela se chama polifonia. As falas dos personagens narradores, elas devem ser vistas como vozes que refletem as diferenças do mosaico angolano da Revolução. E vale lembrar que duas personagens, elas não chegam a dizer eu, o narrador, sou. Essas personagens são o comandante Sem Medo e Ondina. O Sem Medo, ele não fala em primeira pessoa porque ele é uma espécie de alter ego, de projeção psíquica consciente ou inconsciente do autor, Pepetela. Ou seja, ele já falou, né, em terceira pessoa, visto que as suas falas são a opinião do autor que está presente no livro. Bom, alguns personagens de Mayombe. O propósito desse slide é o de tecer comparações entre as obras Mayombe, Romanceiro da Inconfidência e Claro Enigma. O Sem Medo, ele é Kikongo, mas ele não se prende às questões tribais. Ele é um livre pensador, uma espécie de guerreiro filósofo que participa diretamente do combate, mas não abandona a capacidade de refletir criticamente sobre as ações e os comportamentos dos guerrilheiros, lutando contra o sectarismo e o dogmatismo político. O Sem Medo, ele morre graças a uma imprudência do comissário João, e o seu destino, ele é análogo ao de Ogum, o deus africano da metalurgia e principalmente da coragem. Lembrando que o Ogum, ele é comparado a Prometeu. O comandante Sem Medo, ele se assemelha à figura de Tiradentes, que está presente na obra Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, uma vez que os dois heróis, eles deram a vida pela causa separatista e pelo desejo de liberdade. A Ondina é a noiva do comissário político, que é um quimbundo. Ela trai o comissário com André e com Sem Medo. Ela é professora no posto avançado de Dolisie, na República do Congo, e a Ondina representa, em grande medida, outro plano da Revolução,
né, que é o da problematização do lugar social da mulher, a qual busca realização e prazer segundo as suas próprias vontades, o que causa um desacerto com a lógica paternalista e machista do contexto em que ela vive. A Undina ela pode ser comparada com a Chica da Silva, que é uma outra mulher forte cujas vontades são, muitas vezes, alheias às de seus homens. Enquanto os guerrilheiros eles passam fome, tendo que se contentar com amêndoas, que eles chamam de comunas, o André exerce a corrupção, sendo um traidor do movimento, assim como Joaquim Silvério o foi, no caso da Conjuração Mineira. Já o Teoria, ele se apresenta ao leitor como professor da base, isso é, aquele que, junto ao comissário, oferece a formação política. Filho de comerciante branco português e de mãe negra angolana, ele carrega a dubiedade da mestiçagem, tá? Então, por isso que eu relacionei o Teoria com a obra Claro Enigma, porque é como se ele estivesse entre o ser e o talvez. Ele não é nem branco nem negro, ele é mestiço, tá bom? Em um episódio, acredita-se que a base ela foi invadida pelos tugas, pelos portugueses. Só que, no entanto, o que havia acontecido de fato era que o Teoria ele tinha visto uma surucucu vindo em sua direção. E, pressentindo o ataque, ele atira 2 rajadas de metralhadora. Bom, a última obra, tá? 9 Noites, do Bernardo Carvalho. Tá. Como já foi dito, o 9 Noites ele é uma metaficção historiográfica que desenvolve reflexões em torno da fronteira entre ficção e história, tendo a própria escrita como tema central. Trata-se de um livro de ficção, embora esteja baseado em fatos, experiências e pessoas reais. O Boel Cohen, ele é um antropólogo americano e ele se enforca depois de ter se cortado entre os índios Craô no dia 2 de agosto de 1939. Quando o Boel Cohen ele se suicidou, o Brasil ele vivia sob a ditadura do Estado Novo, tá? Que durou entre 1937 e 1945, que foi comandada, né, essa ditadura, ela foi comandada pelo Getúlio Vargas. Outras referências históricas presentes no livro são aquelas que dizem respeito à ditadura militar e a 11 de setembro. O 9 Noites ele é uma narrativa que corre sobre 2 trilhos, cada um deles correspondente a um dos narradores do romance. Então, o primeiro a aparecer é o engenheiro Manuel Perna, que é o narrador epistolar, tá? É um narrador que escreve por meio de carta. O segundo, ele não revela o seu nome, mas ele se apresenta como um jornalista que relata seu esforço investigativo em torno da morte de Boel. A carta de Manuel Perna, escrita 6 anos após a morte de Quen, ela é dividida em 9 fragmentos. E seu texto é destacado com a formatação em itálico. O Manuel Perna e o antropólogo americano, eles desenvolveram fortes laços de amizade nas 9 noites em que, de maneira espaçada, eles conversaram e trocaram confidências. Bom, aqui, as aspas em amigos sugerem uma possível relação homoafetiva entre os dois. Certo? Então, o jornalista, né, como já foi mencionado, ele investiga o suicídio do antropólogo americano Boel Cohen, tá? E no último capítulo, o narrador ele revela ao leitor que ele próprio inventou a carta de Manuel Perna, tá? Isso não passou de uma invenção do jornalista, desse narrador que não é nomeado. Em uma de suas recordações, o Cohen ele se refere a uma ilha onde ele passou uma temporada com alguns amigos. Certo dia, ele retornou sozinho à casa onde estavam hospedados
encontrou um homem estranho que sacou uma máquina fotográfica e tirou alguns retratos, né, do Buell. O Quinn, ele não gostou dessa atitude, só que os dois, eles terminaram amigos. O Perna, ele revela que esse fotógrafo é justamente o destinatário de sua carta e conta ainda que, segundo Quinn, ele e o fotógrafo tinham discutido por causa de uma mulher e que o antropólogo, Boel Quinn, ele se dizia traído, tá, pelo fotógrafo. O narrador, acrescentando elementos autobiográficos ao seu relato, ele começa por informar que o pai havia morrido no início dos anos 1990. Depois de uma sucessão de aventuras amorosas e de se envolver com uma libanesa, o pai sofreu com uma doença neurodegenerativa, sendo internado em um hospital, em um quarto de 2 leitos. O outro paciente que ocupava o quarto, ele era um velho americano. E certa vez, esse velho, ele chama o narrador, né, o jornalista, de Bill Cohen. Alguns anos mais tarde, lendo o artigo de uma antropóloga que citava Boel Quinn, o jornalista associou a sonoridade desse nome, né, Bill Cohen, a do nome pela qual... desculpa. Então, o jornalista ele associou a sonoridade do nome Boel Quinn a do nome pelo qual fora chamado pelo homem no hospital, né, Bill Cohen. Então, ele resolve perseguir a história do etnólogo americano, Boel Quinn. Ele começa por conversar com a autora do artigo e conseguiu também descobrir que o americano, que é aquele velho americano que estava no mesmo quarto do pai dele, ele se chamava Andrew Parsons, e que tinha chegado ao Brasil por volta de 1940. Um dos seus poucos pertences, né, do Andrew Parsons, era uma mala velha, repleta de fotografias. E uma vez ele mostrou uma foto pela qual demonstrou especial interesse. Era um moço de calção de banho. Então, qual que é o mistério que se esboçou até aqui, né? Será que esse fotógrafo e o Andrew Parsons, eles são a mesma pessoa, tá? Uma vez que o Andrew Parsons tinha foto de alguém com calção de banho, né? Que poderia ser o antropólogo Boel Quinn. Esse é um mistério que foi esboçado até aqui. O filho do velho, que se chamava Shlomo Parsons, ele morava nos Estados Unidos e ele teve no Brasil para buscar as coisas do pai, tá? Depois que o Andrew Parsons morreu, ocasião em que ele deixou os dados de seu endereço. O narrador, então, ele viaja aos Estados Unidos e no mesmo dia da sua chegada, ele consegue entrar no apartamento do Shlomo, né, que é o filho do Andrew Parsons. Porque o Shlomo, ele havia confundido o jornalista com um funcionário de uma empresa de transporte, que ele estava aguardando, né, para carregar algumas caixas que desejava despachar. O jornalista ele foi convidado para tomar um café e ele aceitou. E na cozinha, o narrador ele teve a impressão de que seu anfitrião, o Shlomo Parsons, ele lembrava o Quinn, tá? E lembra que eu havia dito que o Boel Quinn, ele havia se sentido traído pelo fotógrafo. Logo, o Shlomo Parsons, ele pode sim ter sido filho não do fotógrafo, né, não do Andrew Parsons, mas sim do próprio Boel Quinn. Essa é a hipótese levantada. Bom, então, durante a conversa, essa conversa que eles estavam mantendo, o Shlomo, ele também revela que quando ele tinha 17 anos, o Andrew havia escrito uma carta para ele, dizendo que não era o seu verdadeiro pai, tá? O que também corrobora essa hipótese que eu falei, né? A de que o Shlomo Parsons, na realidade, teria sido filho de Boel Quinn. O narrador, ele se foi, tá? Ele vaza dos Estados Unidos sem obter nenhuma comprovação efetiva
da ligação entre Quine e o fotógrafo, tá bom? E o Andrew Parsons. Então, essa linha aqui que eu coloquei no esquema, ela nunca chegou a ser comprovada, tá bom? As histórias, talvez elas nunca tenham se cruzado e talvez o jornalista tenha só confundido, tá bom? As coisas, como ele mesmo admite ao longo do livro. Tá, em relação aos Trumai, era um povo indígena, né, que o Boel Quinn, ele foi estudar. No livro, inclusive, a gente consegue observar a desconstrução da idealização romântica do indígena. Então, a intenção inicial do Boel Quinn era a de estudar os índios Carajá, mas ao saber que a tribo dos Trumai ela estava em vias de extinção, o antropólogo ele decide concentrar suas pesquisas nesse povo. No convívio com os Trumai, o Quinn ele percebeu que eles viviam cheio de pavor. Eles estavam reduzidos a uma única aldeia, formada por 4 ocas, e eles temiam qualquer ataque de tribos inimigas. Esse temor permanente, ele torna os Trumai uma síntese das inseguranças do próprio Boel Quinn, tá? Então, ao escrever sobre os Trumai, o Boel Quinn, ele parecia querer falar de si mesmo. Tanto é que a gente tem esse último trecho aqui. Me parece que ele tinha encontrado um povo cuja cultura era a representação coletiva do desespero que ele próprio vivia como um traço de personalidade. Entre os índios brasileiros, o Boel Quinn, ele notou que os jogos sexuais eles aconteciam entre meninos ou entre meninos e homens, quase sempre por iniciativa dos primeiros, que os adultos não reprimiam, tá? Um garoto órfão, ao qual o Boel Quinn se ligou pelo fato de se sentirem marginalizados na aldeia, ele costumava procurar por homens mais velhos, e não era rechaçado por eles. O Quinn, ele também comentou com Perna, tá? Lembrando que todos esses trechos aqui, como eles estão em itálico, eles são narrados, né, pelo Manuel Perna, aquele engenheiro e sertanejo que eu comentei com vocês. Bom, então o Boel Quinn, ele comenta com Perna, né, com seu amigo, que ele notou entre os Trumai um comportamento um tanto suicida, tá bom? Então, como prova disso, essa tribo indígena dos Trumai, apesar de estarem em vias de extinção, eles continuavam fazendo abortos e matando recém-nascidos, o que comprova esse comportamento suicida que o Boel Quinn havia notado nos Trumai. Bom, e talvez, né, esse tipo de comportamento ele é provocado pelo fato de que eles veem na morte uma saída e uma libertação dos seus temores e sofrimentos. Para confirmar essa ideia ainda, né, o Boel Quinn ele conta que uma vez em que ele caiu doente, o índio se ofereceu para esfaqueá-lo e livrá-lo da dor, tá? Então, eles achavam que a morte seria uma saída para os sofrimentos da vida. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas relações que ficaram faltando entre as obras. Aqui as mulheres fortes da FUVEST, a gente tem a Sofia Palha, a Marina, a Chica da Silva, a Nhanina, Ondina e Gersila. Queria comentar um pouquinho mais sobre a Gersila, que eu ainda não falei dela. Em 9 Noites, o jornalista, né, que é um dos narradores, antes de sair da aldeia dos Craô, é chamado de frouxo por Gersila, que é a índia mais debochada. Ele não queria participar, tá? Ele, jornalista, não queria participar da ritualística dos indígenas. Os negros da FUVEST, então, Mestre Domingos, Chica da Silva, Chico Rei e Mantina.
Julião Tavares, o Tiradentes e o Boel Quem, eles são os personagens da lista de leituras obrigatórias da FUVEST que morreram enforcadas. Aqui eu estabeleço uma relação entre Tiradentes, Dito e Sem Medo. Tanto Dito quanto Tiradentes, eles podem ser associados a Jesus Cristo, né? Podem ser associados à figura de Jesus. E o Comandante Sem Medo, ele pode ser comparado à figura de Tiradentes, que está presente na obra da Cecília Meirelles, né, romanceiro da Inconfidência, uma vez que os dois heróis, eles deram a vida pela causa separatista e pelo desejo de libertação. O incesto, ele acontece entre o lobisomem e as filhas. O lobisomem da obra Angústia, ele é um homem de nome ignorado que foi morar com a família numa casa em frente a que vive o Luiz da Silva. Ele é descrito como um velho barbudo encolhido, sobre o qual a vizinhança desenvolveu teorias de que mantinha com suas 3 filhas uma relação incestuosa. O Miguelin, ele queria se casar com a irmã Drelina, que era a mais velha, e a sugestão de incesto, ela também aparece em 9 Noites, já que o antropólogo americano Boel Quinn, ele supostamente, né, de acordo com alguns depoimentos, ele teria se envolvido com a irmã, tá? Então, esses são os casos de incesto da lista da FUVEST. Bom, polifonia. Poli, muitas, fonia, vozes, né? Então, muitas vozes. A gente tem o Romanceiro da Inconfidência, o Mayombe e o 9 Noites. Eu também vou falar um pouquinho mais sobre o 9 Noites, até porque a polifonia no Romanceiro e em Mayombe já foi comentada, tá bom? Então, em 9 Noites, a história central, ou seja, a descoberta dos motivos que levaram ao suicídio de Boel Quinn, ela não é submetida a uma voz centralizadora. Pelo contrário, várias vozes se entrecruzam na tentativa de desvendar a morte do antropólogo. Existem 2 vozes principais, estruturadoras do romance, que é a voz do jornalista e a do suposto amigo de Boel, e subvozes que auxiliam na construção labiríntica da narrativa, caracterizando a obra, então, como um romance polifônico. Em 9 Noites, a polifonia e a autonomia discursiva atribuídas às diferentes personagens, elas criam uma dimensão democrática da estrutura do romance. E todas as personagens, elas têm voz ativa e discutem entre si. Então, essa é a polifonia de 9 Noites. O cenário mineiro, ele é um denominador comum entre as obras Claro Enigma, Romanceiro e Campo Geral. Então, era isso. Eu fico à disposição para possíveis dúvidas. Aqui está o meu número pessoal, tá bom? Se vocês quiserem me contatar para fazer algum questionamento sobre algo que não tenha ficado tão claro. Eu sei que eu falei muito rápido, né? Mas aqui são várias obras, então acaba não dando tempo de falar tão pausadamente e de ter uma revisão tão detalhada quanto eu gostaria. Então, qualquer coisa, vocês podem me chamar por lá, tá bom? Boas provas para todo mundo e que vocês alcancem todo o sucesso que almejam, tá bom? Um beijo e até a próxima.